Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Algumas pessoas estavam vestidas todas de branco. Fumavam cigarros sem parar e não emitiam uma única palavra. Faziam parte de uma seita muito estranha, comandada por um homem esquisito, falastrão, sedutor. Ele conseguia convencer as pessoas com o poder do seu olhar, com a sua fala coesa e usando palavras difíceis em um jogo linguístico que hipnotizava. Ele conseguia novos adeptos para o seu culto com a intimidação. Mesmo impondo algumas regras severas, a sua seita estava crescendo dentro do país. Ele formava novos líderes que espalhavam ainda mais a doutrina. Mas um certo documentário de um rapper muito famoso no mundo da música colocou tudo a perder. O rapper chegou a fazer um curta-metragem, seguindo membros do culto, perturbando, fazendo piadas, mostrando o quanto ridículo eles são. O rapper até criou uma música apenas para zombar deles. Caiu como uma bomba na internet, viralizou bastante. Alguns membros da seita, envergonhados, começaram a sair dela. É preciso deixar claro que o nome do líder era Marilyn. Pelo menos, era esse o nome que ele se apresentava às pessoas. Seu passado é muito obscuro e não existem registros contundentes que podemos dizer que sejam dele. É um enorme mistério. Sabendo que precisava fazer algo para que a seita não caísse no esquecimento e voltasse a crescer e atrair novos membros, o líder traçou um plano bastante ousado. Ele começou a seguir o rapper em todos os cantos. O acompanhava pelas redes sociais. Hoje em dia, achar uma pessoa é a coisa mais fácil do mundo. Ainda mais uma que vivia praticamente 24 horas ligado na internet. Então, em um determinado dia, na saída de um restaurante muito discreto, o rapper havia postado que sairia escondido para que pudesse ter privacidade com a esposa. Era a data de casamento de ambos. Dava para entender. Mas o líder estava ligado na internet. Sabia cada um dos seus passos. Sem a presença da imprensa, o seu plano seria facilmente executado. Assim que ele saiu do restaurante, o seu carro fora parado por 2 furgões à frente. Algumas pessoas saíram dos carros e imobilizaram os 2 seguranças. Jogaram o rapper e sua esposa dentro do furgão e fugiram em disparada para um local seguro. O rapper estava desmaiado. Havia levado um choque da arma do líder da seita. Assim que acordou, ele se viu em meio a uma roda gigantesca. Os membros do culto estavam sentados. No meio, o rapper e sua esposa estavam amarrados. Desenhos macabros, velas e cálices com líquido viscoso vermelho davam ares de um ritual do mal. Na outra ponta, o celular do rapper ligado, pronto para entrar em uma live nas suas redes sociais. O mundo precisa testemunhar isso. Vai ser um evento que será lembrado por muitos e muitos anos, disse Marilyn. O rapper estava com a boca amarrada. Queria gritar que deixassem sua esposa em paz, que ele poderia apagar o documentário,
tirar a música das mídias, dar a quantidade de dinheiro que ele quisesse. Mas nada disso saciava o homem. Com um comando de cabeça, um dos membros se levantou e ligou a live. Em poucos segundos, milhares de pessoas já estavam assistindo. Todas elas sem entender nada. Eis aqui o sacrifício aos deuses. Eu tenho o poder de realizar essa proeza. Todos os membros dessa seita hoje, e quem for se juntar nos próximos meses, serão abençoados. E assim que terminou de falar, ele pegou uma espada super afiada que estava no canto, tirou da bainha e desceu com toda a vontade, decepando a cabeça da esposa do rapper, que gritava sem sucesso. Lágrimas escorriam do seu rosto. Depois, o líder fincou a espada no chão, na frente do homem da música, com a mente totalmente destruída. Você terá sua chance, disse o líder, sem emitir nenhum tipo de sentimento. A vingança é o que o mártir deseja. A vingança é sempre bonita no primeiro momento, mas ela envenena a alma, turva a mente, faz você perder a razão com o passar do tempo. O líder pede, um dos membros tira a amarra da boca do rapper, desamarra os seus punhos também. E o rapper, sem pensar muito, esquecendo que estava online para um mundo de pessoas, pegou a espada que estava fincada no chão e correu na direção do líder, que estava com a cabeça levantada e com os braços abertos, esperando o que viria a acontecer. Com um golpe rápido, a cabeça do homem rolou para o chão. Os membros nem se mexeram. Já estavam cientes do que deveria acontecer. O rapper agora era carregado junto com a esposa para fora do galpão. Um dos membros o levou para longe e deixou ele e o corpo no meio de uma estrada. Um outro membro coletou o sangue que jorrava da cabeça do líder e depois jogou no fogo que ardia em uma pequena fogueira do lado de fora. Missão cumprida, no exato momento em que a live caiu. Os meses se passaram, mas nada do rapper esquecer da morte da esposa. Muito pelo contrário. A cabeça do líder da seita aparecia dia e noite, flutuando imensa, vinda dos confins do universo para atormentar o seu juízo. Ele sabia que só algumas pessoas estavam vendo ela, e ele era um dos desafortunados. Ele imaginava que poderia ser a cabeça da esposa, não a do maldito, que estava com olhos vivos e um riso sarcástico de canto de boca. Se ele pudesse matá-lo pela segunda vez... Com a lenda da cabeça do líder, que flutuava e azucrinava a vida de algumas pessoas, a seita, por incrível que pareça, cresceu. A polícia no primeiro momento tentou inibir, mas quanto mais reprimiam, mais essa seita crescia. Sua influência começou a chegar em diversos países ao redor do mundo. Existiam relatos de avistamento da cabeça do outro lado da esfera terrestre. O Marte tem um poder quase infinito no nosso mundo. Um plano ousado que trouxe de volta sua credibilidade, morrendo seu corpo físico, mas mantendo as suas ideias vivas para atravessar gerações. O rapper vive hoje às custas de remédios. Poderia ter arranjado uma nova esposa, ter se aproveitado da situação para ganhar ainda mais fama e dinheiro, mas a sua cabeça não era mais a mesma. Só de pensar em sair de casa e dar de cara com aquela maldita cabeça horrorosa, esse pensamento fazia desistir na hora. Olha lá, o risinho maléfico, o olhando através da janela da sala.
Poderia ser um grande clube da nobreza, aonde os selecionados estão ali para fazerem um grande jantar com políticos locais, prometendo investir em alguns programas sociais, o que sempre injeta um pouco de dinheiro em seus bolsos. Mas aquela ali não era uma reunião com políticos, era uma reunião dos notáveis. Assassinos muito perigosos que já andaram pela terra. Eles se reuniram para celebrar a morte e contar sobre os crimes que já cometeram. Um deles levantou a taça e pediu que todos brindassem aquela ocasião especial. A mansão era renomada e ficava em um lugar calmo e discreto. Os assassinos pegaram em seus carros luxuosos, com direito a um motorista. O que propôs o brinde foi um assassino bastante famoso, que atuava entre a periferia, matando e estripando algumas garotas de programa e homens com pouca decência, que jogavam fora sua vida com noitadas intermináveis e muitas bebidas. Ele possui um grande conhecimento em medicina e anatomia, e usou tudo isso a seu favor. Nunca fora pego. Ele entregava cartas com curiosidades e histórias bem mirabolantes aos jornais locais, o que ajudou a aumentar bastante a sua fama. O segundo, um notável que estava do seu lado direito, era um famoso canibal. Ele atraía sua vítima depois de uma noite de bebedeiras e flerte. As levava para sua casa, uma residência simples e humilde. Quando o remédio que ele colocava na bebida começava a fazer efeito, ele se aproveitava para matar as vítimas. Ele não era uma pessoa muito forte, então precisava de alguns artifícios para levar vantagem na luta. Uma divina dama, muito formosa, levantou a sua taça e pediu a todos um pouco de compreensão para essa data tão especial. Ela era uma famosa princesa. Havia tido uma infância muito conturbada, doente. Vivia tendo crises de epilepsia. Casou diversas vezes, executando seus maridos dias após o casamento. Sem piedade, os pegava dormindo. Como ela era da nobreza, seus crimes passavam batido. Mesmo sabendo dessa fama, uma fila de pretendentes todos os dias aparecia na frente do seu castelo, querendo se casar com ela. Junto com esses notáveis, muitos e muitos outros continuaram sentados em suas cadeiras, apreciando uma bela comida e bebida, lembrando de seus crimes torpes e vis. Quando a cerimônia naquela noite se encaminhava para o seu fim, os notáveis estavam levantando da cadeira para irem se recolher em seus aposentos. Então, uma flecha veio voando pela janela principal da sala, quebrando o vidro e acertando em cheio o coração de um deles, que caiu morto, sem conseguir expressar a sua dor. Começou-se então uma pequena correria. Alguns foram para fora tentar capturar o assassino. O líder do clube dos notáveis, de nome Jack, pensava consigo: mas quem seria esse algoz? Todos estavam reunidos na sala. Será que existe mais alguém que nós não convidamos? Dúvidas e mais dúvidas pairavam acima da sua cabeça. Se esforçando para encontrar alguém, nada. Ele convidou os principais. Será que um deles passou batido pela polícia? Seus crimes ficaram sem ser conhecidos? Era uma possibilidade. Não encontramos ninguém, nem rastros, falou a divina dama. Depois da rápida agitação, foram todos para os seus aposentos, com ordem de manterem as portas e janelas fechadas. Existia um ser perigoso andando por aí. Um dos assassinos mais cruéis,
que usava justamente uma arma muito covarde, o veneno, antes de se deitar, foi beber um copo de água que estava na mesinha ao lado da cama. Tinha um pó ali dentro que ele não notou. Morreu engasgado, apertando a garganta, igual quando ele fazia com as suas vítimas. Um outro estava deitado olhando para o teto e pensando na vida. Como ela era maravilhosa e havia lhe proporcionado ótimos momentos até então. Uma lança, pertencente a um grande conde do passado, o atravessou por baixo da cama, fazendo com que o notável cuspisse sangue a uma grande distância. Morreu contemplando a vida. Não teve o tempo de fazer o mesmo com a morte. Nenhum até então estava sabendo da morte dos assassinos. Cada um ainda estava no seu quarto, mas um deles precisou sair e ir até o banheiro mais próximo. Esse gostava de prender as suas vítimas e martelar suas cabeças com um pedaço de pau, com pregos enferrujados. Um verdadeiro sádico. Quando ele entrou no banheiro, não percebeu uma enorme poça de água no chão. Ele escorregou e caiu de cabeça em uma lasca pontuda, que perfurou seu crânio. Ele ainda conseguiu se levantar e correr, pedindo ajuda no corredor. Quando os outros notáveis saíram para ver a confusão, percebeu que estava em um número reduzido. E fazendo as procuras, notaram que vários haviam morrido. O pânico tinha tomado conta. Jack pedia calma. Tudo se resolveria em breve. Eles achariam o assassino. Então, uma enorme caçada foi instalada. Cada um dos notáveis munido de facas e pistolas de caça. A divina dama preferiu sua espada, matadora de maridos. Mas a caçada não saía como planejado. O assassino era astuto e, com muita inteligência e paciência, foi matando um a um dos notáveis. A divina dama caiu em uma armadilha. Não perdeu o seu ar de superioridade, nem com a iminência da morte. Uma flecha atravessou a sua testa. Sobraram só 2 pessoas agora naquela enorme mansão. Jack, o líder, e o assassino misterioso. Jack desafiou que a pessoa se revelasse. O jogo já estava ganho. Não adiantava mais tanto mistério. Quando o assassino saiu das sombras, era o tão conhecido Vlad, o Empalador. Como Jack havia esquecido tão ilustre presença? Qual o motivo de não ter lembrado? Coisas obscuras que vão ficar sem respostas. Um duelo então teve início. Os 2 lutadores querendo acabar com aquilo de uma vez por todas. Um lutava pela honra dos notáveis. O outro lutava por um amor perdido no passado. Amor ou honra? Quem venceria essa batalha? Jack acertou o peito de Vlad com uma grande estocada. Vlad acertou a barriga de Jack com um golpe rápido. Sem querer recuar, eles avançaram, dando um golpe final no oponente. Ambos caíram agonizando no chão. No jantar dos notáveis, a morte que era característica deles se fez presente na forma de punição da justiça. Um duro golpe nos canalhas que trouxeram tanta miséria à vida de milhares de pessoas.